Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 5. E o verso 8. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 8. Que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Senhor, nesse momento nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para ouvir Tua voz, através da Tua palavra, Senhor, que é poderosa, para nos instruir, para nos corrigir, para nos ensinar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que habita em cada um de nós, traga nossas mentes, nossos corações, Tua verdade, Teu ensinamento, para fortalecer a nossa fé, para nos encorajar, nos exortar, Senhor. Deus, aplica poderosamente a Tua palavra em nossos corações nessa noite. Esta, Senhor, é a minha oração, é a oração que eu faço em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, falar sobre o Sermão do Monte, que é onde está inserido o versículo 8 que nós lemos, ou o Sermão da Montanha, como já foi dito certa vez, o Sermão da Montanha é o mais lido, o mais conhecido e o menos praticado, por conta da exigência que é feita do Senhor Jesus para os seus ouvintes. O Sermão do Monte, ele nos convida a uma reflexão de nossas vidas sobre aquilo que Jesus quer para a sua igreja. Lembrar que o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele é exclusivo para os crentes. Somente os salvos, somente os que foram regenerados, é quem podem, pela graça de Deus, praticar o Sermão da Montanha. Qualquer outro homem na face da terra, que não tenha sido tocado pelo Espírito de Deus e tido experiência de conversão, não consegue jamais exercer essas 8 bem-aventuranças aqui no capítulo 5. Porque elas são chamadas e dadas para aqueles que foram de fato restaurados pelo Senhor Jesus, são aqueles humildes, são os pobres de espírito, que reconhecem suas fraquezas, limitações, que reconhecem que são carentes de Deus, que choram pelos seus pecados, que são mansos de coração, que têm fome e sede de justiça de Deus, que são misericordiosos e que têm seus corações puros ou seus corações limpos. Quando nós pensamos nesse contexto do Sermão da Montanha, pensamos em 2 públicos. Nós pensamos nos discípulos de Jesus, que, como o versículo 1 registra, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximar os seus discípulos, e Jesus passou a ensiná-los. Então nós temos discípulos sendo discipulados por Jesus, sendo ensinados por Jesus, e temos uma multidão sedenta também para ouvir a pregação. Mas eu gosto de Lloyd Jones quando ele afirma que a bem-aventurança dos limpos de coração, Jesus meio que acentua ela pensando nos fariseus, por conta da maneira que eles viam as suas vidas, pela maneira como eles encaravam a realidade, porque para os fariseus o que importava era o exterior, o estereótipo, era a religiosidade. E Jesus chama a atenção para o público que o que ele está olhando, o que ele está procurando é muito mais do que algo que possa ser encenado. E os fariseus tinham essa preocupação
pela aparência. Mas Jesus demonstra nesse versículo 8 do Sermão da Montanha que o mais importante para ele são os corações. Porque se aparentemente os fariseus apresentavam uma boa religião, aparentemente se aparentavam boas pessoas, seus corações eram como sepulcros caiados. Não tinha nada de bom dentro deles. Estavam cheios de cobiças e cheios de maldades. A preocupação deles era apenas pelo exterior. Mas o Sermão do Monte não é um código de ética ou de moral. É, antes de tudo, uma descrição da maneira pela qual o crente deva viver. O Sermão da Montanha descreve para nós como é que Deus quer que nós, seus filhos, vivamos nesse mundo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo vai muito além do que nós olhamos aparentemente. O Evangelho de Jesus desvenda e perscruta o mais íntimo do nosso ser. Como diz a própria palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. Ela é mais afiada do que a espada de dois gumes. Por isso que a ênfase de Jesus, ela é dada no coração e não na cabeça. Jesus não elogiou aqueles que são bons intelectuais, porque ele está interessado com o coração, ou com aquilo que de fato concentra no coração do homem. Isso nos leva a uma reflexão de que, embora a nossa fé cristã seja muito boa, a parte doutrinária, eu e você podemos conhecer de doutrina bíblica, podemos conhecer o catecismo de Westminster por completo, defender na ponta da língua, mas se ficar só no intelecto, não faz diferença na vida prática. Por isso que João Calvino afirma que a teologia que escorre na mente de um lado para o outro, ela precisa escorrer para o coração e jorrar na igreja. Não é a teologia do intelecto, mas a teologia do coração, onde a mensagem ela penetra no coração e ela agora pode ser desenvolvida no meio da comunidade. Portanto, embora a doutrina bíblica seja algo muito essencial e é válida para a vida toda, é possível que um crente desenvolva uma boa teologia, uma boa doutrina, mas não tenha mudança de vida, porque ficou apenas no campo da mente ou do intelecto. E Jesus está falando aqui que o mais importante é o coração. E eu quero analisar com os irmãos o texto hoje, sobre as três expressões que Jesus utiliza aqui nesse texto. Vamos observar nessa perspectiva. Jesus usou três expressões: coração, puros e verão a Deus. Então, qual o sentido bíblico de coração? Em primeiro lugar, coração é tido como centro da personalidade do indivíduo. O coração é a fonte de onde tudo brota e tudo segue a partir daí. O coração inclui nossa mente, inclui nossa vontade, inclui emoções, inclui desejos, inclui pensamentos. Tudo isso está relacionado ao nosso coração. Este é o ser humano na sua totalidade, o ser integral, o ser completo. É sobre essa totalidade que Jesus quis destacar ao afirmar: bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os puros, não no exterior, mas no seu ser, na fonte onde jorra todas as decisões de nossas vidas. Jesus está afirmando aqui que a pureza deve penetrar todas as partes de nossas vidas. Aquilo que eu penso, aquilo que eu decido, as minhas motivações. O que é que me motiva? Essas motivações são santas? Elas são puras? Elas são agradáveis a Deus? Os meus desejos são santos? São agradáveis a Deus? As minhas vontades corroboram
para glorificar a Cristo, para exaltar o seu nome. Por isso que Mateus 6, 22, 23, Jesus faz um alerta quanto ao cuidado com os olhos. Pensando nessa nossa forma de ver a vida, pensando no coração, de onde tudo jorra, que é a fonte nossa, Jesus faz essa observação. Mateus 6, 22, 23, Jesus afirma: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz caia em ti, sejam trevas, que grandes trevas serão. O que é que Jesus está falando aqui nesse texto? É que os nossos olhos podem nos levar a fazer coisas boas ou coisas más, praticar o bem ou praticar o mal, porque eu estou vendo e aí começa a mexer com as minhas emoções, com os meus pensamentos, atiça o meu desejo, atiça as minhas vontades. E a preocupação de Jesus Cristo é mostrar para nós, seus filhos, que a maneira pela qual nós vemos as coisas, ou aquilo que nós mexemos, aquilo que nós vasculhamos, vai influenciar o nosso interior. Por isso que Jesus afirma em outra passagem, que se o teu olho te faz pecar, arranque-o e joga fora, pois é melhor entrar no reino dos céus com um olho, do que com os dois para o inferno. Embora Jesus não esteja afirmando literalmente que arranque seus olhos, ao contrário, ele afirma que arranque aquilo que te leve a pecar contra ele, porque são os nossos olhos que são a candeia do corpo, são os nossos olhos que nos fazem ver, enxergar as coisas que podem nos abençoar ou podem nos levar a pecar contra o Senhor. Então Jesus mostra a necessidade de que nós temos de entender que o nosso coração, ele é o centro de todas as coisas. E em segundo lugar, o coração é o centro de toda maldade. O coração é o ser intencional, é aquilo que você, na sua essência, discorre todas as suas emoções e pensamentos. E em segundo lugar, o coração é o centro de toda a maldade. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: sobre tudo o que se deva guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Percebam? É do coração que jorra todas as coisas que nós fazemos. Ele é o responsável. Lembre-se, coração aqui não está relacionado ao órgão do corpo que bombeia o sangue, mas coração está relacionado ao ser pessoal, quem você é. Por isso, a palavra de Deus é categórica em afirmar que o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. E Jesus faz uma declaração assustadora sobre quem esse coração é. Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus afirma: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, fortes testemunhos e blasfêmias. De onde? Do coração. De onde? Dos pensamentos, dos desejos, das emoções. É de lá que vem todas essas aberrações contra o Senhor e contra o nosso Deus. E é por causa desse coração obstinado, o homem está em guerra com Deus, o homem está em guerra consigo mesmo, está em guerra com a natureza, por conta desse coração nosso, que é um coração obstinado. Portanto, é um erro enorme pensarmos que o mal está apenas no meio ambiente. Vamos consertar o meio ambiente e tudo está resolvido. Você está muito enganado. Você pode mudar o meio ambiente que você quiser mudar.
pode fazer campanha que quiser fazer para o meio ambiente ser preservado, nada contra isso. Mas pensar que isso vai resolver a situação do homem, pode esquecer, porque não vai resolver. Nós pensamos que as lutas que enfrentamos é por causa do meio em que vivemos. Dessa forma, tudo que precisa ser feito é mudar a humanidade e o meio pelo qual ela vive, e as coisas estarão acertadas. Então pensem comigo, se isso fosse verdade, se o meio ambiente fosse a solução de consertar o ser humano, então pense comigo, onde foi que Adão e Eva caíram? Adão e Eva caíram no paraíso, no ambiente perfeito, não havia pecado, a natureza era perfeita, não havia ainda sido atingido pelo pecado. Os primeiros irmãos, ou o primeiro erro foi cometido em um ambiente perfeito. É o ambiente que estavam no paraíso. Você imagina que o lugar que eles estavam era um lugar chamado paraíso. De perfeito que era. O que comprova que o mal não está nas estruturas, não está no ambiente. O mal não vem de fora, o mal está dentro do coração, está dentro do ser humano, está dentro do homem. E aí Tiago faz uma pergunta retórica, e é assustadora também. Ele pergunta e responde para nós também. Da mesma forma que Jesus, ele coloca o homem numa situação dificílima quanto ao seu coração. Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha aí, ele pergunta e responde: meus irmãos, de onde que vêm as guerras e as brigas entre vocês? De onde, senão das suas próprias naturezas pecaminosas, que militam nas vossas carnes? Tiago continua dizendo: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis, lutar e fazer guerras. Assim é o ser humano, assim é o homem. De onde vêm as guerras, as misérias, ou qualquer circunstância que produza problemas? Qual a causa de tudo isso? Tudo isso vem do coração do homem. Bora imaginar um cenário aqui. Nós estamos acompanhando a guerra da Ucrânia e da Rússia já há 2 anos, não é? 2 anos? 2 anos? 2 anos? 2 anos, se não me engano. 2 anos. E os mesmos líderes dos países se reúnem com as Nações Unidas, com a ONU, para discutir uma saída, uma solução para que a guerra seja barrada, estagnada, encerrada. E sabe o que eu observo interessante neles? Estão todos de paletó e gravata, numa sala com ar-condicionado, tomando seu cafezinho, seu cappuccino, conversando, e ao mesmo tempo, lá no campo de batalha, tem homens e mulheres e crianças morrendo, como se nada estivesse acontecendo. Vocês conseguem perceber a natureza do coração do homem, o tamanho da perversidade? Enquanto discutem uma solução, uma saída, os países estão se degladiando e matando pessoas, como se isso fosse as coisas mais normais, e massageando seus egos. O que é isso? O coração do homem. É de lá que vêm as guerras. Tiago deixa isso muito claro para nós. De onde que vêm as guerras? Senão dos prazeres do coração, do desejo do coração caído. Então, nós temos aqui a compreensão do que é o coração do homem. Ele é, em primeiro lugar, aquilo que compõe o ser do homem. Ele é, em segundo lugar,
um coração maldoso, de onde vem todas as perversidades, todas as atitudes, ela vem do coração do homem. Então vamos ver agora a segunda palavra do texto aí. Pureza, não é? Os puros. Os puros. O que é que Jesus quer dizer com essa palavra puro? A palavra puro significa alguém que é destituído de hipocrisia. Vamos voltar para os fariseus, escribas e fariseus. O que eles eram? Hipócritas. O que é um hipócrita? É alguém que vive de aparência. O hipócrita, ele está no teatro o tempo todo. A ideia é essa. No teatro, ele está encenando uma peça. Ele não é aquilo que transmite. Ele não é aquilo que aparece. É só uma encenação o tempo todo. Jesus chama aqui eles de hipócrita por conta disso. Então o que é a pureza? O que é? Significa alguém que não é hipócrita. Alguém que não é dividido. Alguém que não tem a sua vida e a sua devoção dividida. Mas é alguém que é sincero. Então o coração puro é alguém que é sincero. É um coração que não está dividido. E aqui vem a nossa grande dificuldade como crentes. O nosso coração, às vezes, ele é dúplice. O meu coração, ele é assim. Ele quer conhecer mais a Deus. Ele quer adorar mais a Deus. Ele quer amar mais a Deus. Ele quer buscar mais a Deus. Ele quer agradar mais a Deus. Mas a outra porção, que é algo totalmente diferente. Lembra que Paulo diz em Romanos 7, 22? O que Paulo diz? Romanos 7, 22 e 23, Paulo diz: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Sou salvo. Cristo me alcançou. Mas vejo nos meus membros outra lei. Qual é a lei? Guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha que luta nossa aí. Olha que dificuldade nós temos. Por um lado, eu sou crente, nós somos crentes, amamos a Jesus, o adoramos, glorificamos, o exaltamos, queremos servir, temos a lei de Cristo em nós, seu Espírito habita em nós, somos salvos, porém somos pecadores ainda. E esse outro lado, de sermos pecadores ainda, milita contra o Espírito o tempo todo. E é essa luta que nós vivemos enquanto estivermos nessa terra. Isso é tão desafiador para a igreja, tão desafiador que o apóstolo Paulo bate como que um desespero nele, quando ele escreve isso, que ele pergunta, que ele afirma na verdade: miserável homem que sou. Logo o verso seguinte aí: quem me livrará do corpo dessa morte? Olha só, ele reconhece quem ele é. Ele sabe das dificuldades que nós cristãos enfrentamos. Embora sendo crentes, irmãos, embora sendo salvos, embora a gente se esforce para servir a Deus, a gente luta para ser santo. Eu creio que todos os crentes que essa noite, os que são salvos, todos vocês, todos se empenham para viver em santidade. Todos querem agradar a Jesus. Mas há o outro lado da velha natureza ainda, que milita contra a nova natureza. E Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Há um desespero no apóstolo Paulo, por reconhecer as suas fraquezas e as suas limitações diante dessa situação. Entretanto, no verso seguinte, Paulo recorre àquele que pode trazer descanso para a sua alma e para a minha alma essa noite. Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A esperança de Paulo reside na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, o que é que tranquiliza o apóstolo Paulo? É Jesus Cristo.
Ele sabe que, embora sendo homem de Deus, um apóstolo, e diante das tentações da carne, ele pode descansar na obra sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. E é nessa mesma obra que você e eu podemos descansar nessa noite. É no que Jesus já fez por nós. E quando o pecado bater a sua porta, e quando você se sentir fraco, achar que não tem mais solução, você diz o que Paulo diz: mas graças a Deus por Cristo Jesus, o meu Senhor. Graças a Deus porque Ele foi homem como eu, e sabe o que é padecer, sabe as agruras da carne. Ele me conhece, Ele sofreu como eu, foi tentado como eu, embora nunca tenha pecado, mas sabe perfeitamente as agruras da carne. Graças a Deus por Cristo Jesus. Você deva dar graças a Deus essa noite por Cristo Jesus, na sua vida e no seu coração. Davi reconheceu a razão das suas dificuldades, e no Salmo 86, versículo 11, Davi clama ao Senhor. Ele diz: dispõe-me o coração para só temer o teu nome, Senhor. Dispõe-me o coração, faça com que o meu coração, Senhor, tema ao Senhor. E no Salmo 51, versículo 10, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, dá-me um coração íntegro, um coração completamente leal a Ti, ó Deus, um coração que não seja dividido. Coração limpo implica dizer que nós vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. No seu trabalho, na sua empresa, você que é um empreendedor, você que é um empresário bem-sucedido, lá na sua empresa, seus negócios, esse mesmo desejo deve estar impregnado no seu coração. A gente que trabalha nesse meio, se a gente não tiver temor do Senhor no coração, o meio em que vivemos, ele pode tentar nos influenciar várias coisas que nos afastam do Senhor. Por isso a minha oração e a sua deve ser semelhante a de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração temente ao Senhor. E a pergunta agora é: como podemos ter um coração puro? Como podemos ter um coração puro? Você pode estar se perguntando. O Salmo 24 já fala sobre isso. Quem tem um coração puro? Quem tem as mãos limpas? Quem subirá ao trono do Senhor? Então só pode ir ao céu quem tem a mão pura, o coração limpo. As mãos limpas, o coração puro, pode estar na presença do Senhor. E todos nós sabemos essa noite que de nós, por conta de nossos próprios esforços, não é possível ter mãos limpas e coração puro. Porque desde a minha concepção e a sua concepção, desde o ventre de nossas mães, já fomos concebidos em pecado, como diz o Salmo 51, versículo 5. A pureza de Adão foi perdida no Éden. O pecado de Adão alcançou todos nós. Então nós fomos alcançados por esse pecado e nós fomos concebidos nesse pecado. Então qual é a maneira que temos de ter mãos limpas e coração puro? Somente Deus pode fazer a limpeza no nosso homem interior. Somente Deus pode tirar de nós essa raiz do pecado, da herança deixada por Adão e por Eva. A única maneira de termos o coração limpo é que o Espírito Santo venha habitar em nós, faça habitação nos corações. Somente a sua presença e o agir no nosso íntimo pode limpar os nossos corações. Essa é a pureza posicional. Nós já estamos com os corações limpos.
Essa é a condição pela qual todos os crentes se encontram. Essa é a pureza de Cristo que foi infundada em cada um de nós. A pureza de Cristo ela foi colocada em cada um de nós, foi atribuída a cada um de nós, o que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. O que recebemos a justiça de Cristo, todos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, têm o coração puro e as mãos limpas e herdarão o reino dos céus. Todos, sem exceção. Entretanto, a pureza da prática, que nós vamos chamar de santificação, essa é que nos desafia no dia a dia a sermos transformados, a sermos santificados para nos conformarmos mais à imagem de Cristo, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, para sermos semelhantes a Jesus, para parecermos mais com Jesus na questão da sua pureza e da santidade. Devemos lembrar que no céu, as pessoas que lá entrarão são aquelas destituídas de contaminação. Nada impuro, nenhum pecado, nenhuma impureza, nenhuma contaminação poderá entrar na Jerusalém celestial. Somente as coisas limpas. Essa é a razão que possamos ser limpos antes de ver a Deus. O autor de Hebreus diz em 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então quem são os puros? Os puros de coração não são os que nunca pecam, mas os justificados em Cristo, que estão sendo santificados pelo Espírito. Os puros de coração não são aqueles que nunca estão pecando. Se assim fora, nenhum de nós seríamos puros de coração. Ao contrário, os puros de coração são aqueles que, mesmo pecando, lutam contra o pecado, lutam pela santidade dia após dia. Esses são de fato os puros de coração. Porque são esses que Jesus aqui no versículo 8 vai ter uma recompensa de Jesus. Observe que ele fala: bem-aventurados os limpos de coração, os limpos ou os puros de coração. Por quê? Por que aventurados? Por que felizes? Qual o motivo dos puros de coração serem felizes? Jesus diz aqui: porque eles verão a Deus. Olha que maravilha! Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui é o presente, é o resultado do limpo, do puro de coração. Ele tem como recompensa um dia ver o próprio Deus, ver a face de Deus. É interessante pensarmos nisso. Hoje estava lá em casa pensando nesse texto, e eu olhei assim da varanda e vi as árvores, estava ventando bastante, e as árvores balançando, e eu comecei a pensar nesse texto, e pensando, olha, pensar nisso, da maneira que nós estamos vendo o Senhor, que nós vamos ver o Senhor, é muito interessante, porque o Salmo 19, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciou as obras de suas mãos. A natureza proclama a glória de Deus. E enquanto eu olhava para aquela árvore balançando, eu imaginei o texto de Mateus, versículo 8, e pensando, eu já estou vendo Deus no presente. Porque o Salmo afirma que a natureza proclama a glória de Deus. Ela anuncia um Deus de tal forma que os homens são inculpáveis diante de Deus. E olhar para aquela árvore imaginando assim, ninguém plantou essa árvore. Ninguém veio aqui adubar ela décadas e décadas. Ela cresceu, deu seus galhos, suas folhas verdes. E ela está aí, ela está dizendo para mim a seguinte coisa: eu fui criada por um Deus Todo-Poderoso. Eu estou divulgando
a existência de um Deus todo-poderoso. É exatamente o que o Salmo 19 diz, que a natureza proclama, anuncia, divulga a glória de Deus. E eu me alegro nisso. Então, a capacidade de ver Deus são para os puros de coração. Embora hoje, no tempo presente, eu e você, nós não consigamos ver Deus face a face, como eu disse, podemos contemplá-lo por sua criação. Lloyd Jones diz que, Dr. Martin Lloyd Jones diz que essa é a mais maravilhosa declaração que já foi feita aos homens. Embora sofrendo por todos os problemas e tribulações, haveremos de ver Deus face a face. Você se alegra com essa possibilidade? Não possibilidade, vou corrigir aqui. Com essa constatação, não é possibilidade. Isso é uma constatação, não é possibilidade. Os crentes verão a Deus face a face, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você vai ver Jesus no céu. Você vai olhar para o seu Redentor. Você vai ter o prazer de conversar com Ele. Você vai ter o prazer de vê-lo face a face. Embora aqui nós não tenhamos, nossa relação com Jesus é uma relação espiritual, mas no céu nós o veremos de fato como Ele é. Como Ele é. Portanto, não devemos comparar essa vida aqui com nada que está reservado para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a promessa que pode consolar o seu coração essa noite. Os limpos de coração verão a Deus. Mais do que qualquer tesouro, mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer recompensa, essa glória de ver Deus é a maior recompensa em vivermos nesse mundo de pecado, nesse mundo caído. Ele é o melhor do que todas as suas dádivas. Ele é a nossa herança, é a nossa recompensa. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. Ó gloriosa esperança que o crente tem. Ó bendita esperança que a igreja tem. Ver Deus face a face. Eu não sei o tamanho da sua expectativa quanto a isso. Não sei quanto você aguarda por esse dia. Mas eu aguardo ansiosamente por esse dia. De ver o meu Redentor. De vê-lo face a face. De estar com Ele. Então vamos todos nós buscarmos o céu diligentemente. Vamos todos nós buscar o céu de forma alegre e contente nessa vida, enquanto vivemos aqui. Eu quero concluir com 3 aplicações essa noite. Vamos considerar algumas maneiras de buscarmos as coisas de Deus e as coisas celestiais. Enquanto vivemos aqui, buscarmos as coisas do céu. Em primeiro lugar, não permita que o seu coração se apegue às coisas deste mundo como se fosse o seu bem maior. Repito, não permita que o seu coração se apegue às coisas desse mundo como se fosse algo mais importante da sua vida. Porque não é. Nada nesse mundo é mais importante para a nossa vida do que estar com o Senhor Jesus um dia no céu. Não se entregue às possessões terrenas a fim de satisfazer a sua alma, os seus desejos, porque isso é o oposto de quem busca as coisas celestiais. Não permita que a ambição pelas coisas desse mundo ocupe seus pensamentos, seu tempo,
moldando a sua forma de pensar, moldando seu coração, moldando a sua mente. Ao contrário, nesse mesmo Sermão do Monte, Jesus diz que bem-aventurado os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que não tem nada, que não pode nada, e que em Jesus Cristo tem tudo e pode todas as coisas. Em segundo lugar, procure envolver-se com pessoas que possuam objetivos e motivações celestiais. Se acerca de pessoas que estão com seus desejos, suas mentes, seus corações voltados para as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Se cerque de pessoas que te ajudem a crescer espiritualmente. As más companhias corrompem os bons costumes. Quem é teu amigo? Quem é tua amiga? Com quem você se aconselha sobre decisões difíceis da sua vida? Quem são as pessoas de confiança sua para um aconselhamento sobre casamento, sobre filhos, sobre negócios, empreendimento? Com quem você se aconselha? Procure pessoas que vão te aconselhar, mas com o pensamento lá no céu. O que é isso? Pessoas que têm o padrão de Cristo, que têm o temor de Deus, que visa a glória de Deus em todos os momentos de suas vidas. São dessas pessoas que Jesus quer que eu e você nos acerquemos. Pense nessas verdades, para que você possa um dia, quando chegar no céu, estar com o Senhor, estar com Deus, naquele mundo de amor, nos privilégios que você irá gozar, que os seus pensamentos estejam voltados para aquele dia. Paulo orienta a igreja a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Mas, por último, mantenha seus olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Jesus já entrou no céu, Ele é o nosso precursor. Pense nele. Pense que Ele já conquistou para nós. Pense que a justiça de Jesus Cristo já foi imputada em mim e em você. Somos justificados pela fé, e então temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Pense agora que Ele é o nosso mediador, está sempre a interceder por mim e por você diante do Pai. Pense que Ele é o nosso exemplo de suportar com paciência os grandes sofrimentos dessa vida. Ele que sofreu, que padeceu, é Ele que te fortalece, que me fortalece, que me capacita a seguir à frente e conquistar cada inimigo que surge em nossa caminhada e vencer cada luta que possa surgir em nossa caminhada. Ele é o nosso exemplo. Não só isso, Jesus é a certeza de que herdaremos as santas e benditas promessas de Deus. Jesus é o nosso Redentor, que nos receberá dizendo: vinde Tiago, entre para o gozo eterno. Vinde Saulo, entre para o gozo eterno. Vinde Hermécia, entre para o gozo eterno. Essa voz do Redentor, ela deve ecoar nos seus ouvidos todos os dias. Você deve sonhar com essa voz todos os dias, ouvindo Jesus falar para você: vinde filho, vinde filha, é encerradas as tribulações, é encerradas as lutas e provações, entre para o gozo eterno. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Oremos. Pai,
Damos graças a Ti nessa noite, por Tua palavra, por Teu amor, por Tua bondade, por Tua fidelidade. Nossos corações já estão limpos, não por nossos méritos, mas por causa de Jesus Cristo. A justiça dele, ela foi implantada em nós. Agora nós podemos entrar nos portões eternos, nos portões celestiais. Tão somente pela fé, nós veremos a face do nosso Salvador. Que essa verdade absoluta possa penetrar no coração dos meus irmãos, trazendo paz, alegria, descanso e conforto para as suas almas. Em nome de Jesus. Amém.